Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje gostaria de comentar com vocês sobre um tema oriundo do artigo Estética e Criatividade, mais precisamente aí o número 2, já que em outro vídeo passado eu abordei o fragmento de número 1 e vou fazer vídeos aí posteriores sobre alguns dos fragmentos internos a este artigo específico. E de antemão gostaria então de agradecer a todo mundo que acompanhou o canal neste ano. E este vai ser o último vídeo do ano. E então fico grato aí a todos que acompanharam e também leram os artigos, enfim, que contribuíram de alguma forma para o canal. Então, vamos ao número 2. O artigo é este que está na tela e eu vou deixar aqui o trecho que eu vou comentar. Vou deixar também na descrição do vídeo o link para o artigo completo para quem ainda não leu. Então vamos lá, vou fazer a pequena leitura aqui, uma breve exposição, ou breves digressões aí sobre este fragmento. Então vamos lá. Os poetas, em geral, não buscam, como cientistas, a realidade concreta, por assim dizer, mas a realidade concreta por meio da realidade sentimental. Por isso podem soar, muitas vezes, até mesmo mais verídicos, pois na efetividade dos fatos as duas realidades estão misturadas. Então, basicamente aqui tem dois assuntos aí que se complementam. Primeiro, essa questão da relação entre o que seria uma realidade concreta e uma realidade sentimental, e a outra, a questão de que como elas estão misturadas na realidade. Tudo isso entrelaçado aí por essa questão da dualidade entre artista e cientista. Certo? Então vamos aí trabalhar a partir dessas dualidades. Então aí, claro, poetas estão simbolizando aquilo que a gente pode chamar de artistas, porque isso vale para os artistas em geral, não necessariamente apenas literatos ou poetas, certo? Mas com os poetas isso às vezes fica um pouco mais claro, por isso que eu os coloquei, pelo menos no que diz respeito a essa realidade sentimental, que os poetas muito bem expressam. Então eu começo. Os poetas em geral não buscam, como cientistas, a realidade concreta. Então como assim? No sentido de que o cientista ele precisa ali da empiria, muitas vezes, não em todos os casos, mas em grande parte, principalmente aí nas ciências que a gente chama de ciências duras, a física, a química, a biologia também, você precisa sim da questão ali do experimento, da base empírica e, portanto, eles sim estão buscando como finalidade e como meio também, em certo aspecto, a realidade concreta. Certo? Então, para o cientista importa ali a descrição da realidade concreta também. Então, a gente vai ler um artigo científico e ver uma descrição, ou pelo menos o máximo possível, de uma descrição sobre aquela realidade específica, sobre aquele experimento. Então, você precisa descrever a realidade o mais próximo possível dos termos ali que você tem dentro de uma ciência específica, ou seja, termos que podem comunicar esta realidade concreta. Certo? Os poetas e artistas, por outro lado, eles têm uma diferença neste aspecto. Por quê? Porque eles buscam a realidade concreta? Sim, em certa medida sim. Então o poeta, por exemplo, quando ele observa um determinado acontecimento, ele pode narrá-lo dentro da sua poesia, ou o literato dentro da sua literatura. Inclusive, muitas vezes a literatura é assim, único assim, em alguns aspectos. Por exemplo, Zola fazia isso. Ou seja, tentava aproximar descrições científicas da época à literatura. Stendhal, francês, fazia isso. Balzac fazia isso. Isso para não falar dos autores de ficção científica, que vão tentar fazer isso ainda de uma forma mais complexa. Então, ele pega a literatura ali, principalmente a literatura moderna, a gente vê muito esse entrelaçamento entre ciência e literatura. Mas o que então vai diferenciar a literatura, os poetas, etc., dos cientistas? Basicamente, um ponto específico. Vão existir várias diferenças? Sim, aqui eu só elenquei uma, que eu acho importante, mas poderiam ser outras. Então, qual que é essa que eu elenco? Que o artista então, ele busca a realidade concreta através da realidade sentimental. Ou seja, não sentimental no sentido romântico, do sentimento, não, mas no sentido de um subjetivismo. Então, quer dizer, o cientista ele quer a linguagem mais objetiva possível. O poeta, o artista, ele procura muitas vezes a realidade ser objetiva, mas através da realidade subjetiva.
ou através de, inclusive, uma linguagem muitas vezes subjetiva, né? Ele vai tender a pôr mais coisas de si ou de uma linguagem própria, por assim dizer, por exemplo, dentro de um texto, de um poema e daí em diante, coisa que o cientista não pode. Então, o cientista não pode pegar uma coisa que é só dele e colocar dentro do artigo científico. Por quê? Porque senão o artigo científico dele não passa numa banca, por exemplo. Porque eles vão acusá-lo, por exemplo, de estar sendo muito subjetivo. Né? Você não pode descrever a realidade segundo o que você acha dela, os seus sentimentos, ou a sua observação perspectivista daquilo ali e daí em diante. Não, você tem que tentar descrever aquilo ali de um modo mais objetivo. Certo? Então, basicamente, isso aí vai separar as duas coisas. Claro que você tem cientistas também que tendem a escrever de um modo um pouco mais artístico. Né? Quando a gente pega, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui de um. Os antigos tinham muito isso, né? Vamos dizer, entre aspas, na ciência dos antigos, né? Você tinha muito isso, essa dualidade entre as coisas. Os historiógrafos, por exemplo, antigos, faziam muito isso. Ou seja, a gente lê Vidas Paralelas de Plutarco, a gente vê isso. Então, Plutarco tem uma visão histórica, né, das coisas, uma ciência histórica, vamos pôr assim, embora não fosse uma ciência propriamente a história na época, né, uma ciência moderna, né, mas ele também tinha um lado artístico na escrita dele. Então, você tem as duas coisas. Dentro da ciência moderna, você tem gente que escreve assim também. Né? O próprio Tesla, né, quando a gente pega textos do Tesla, ele tem uma certa beleza ali. O Tesla consegue escrever de um modo quase artístico, por assim dizer, algumas passagens, por exemplo, da autobiografia dele. Certo? Poincaré, por exemplo, faz isso muito bem. Tanto que ele consegue divulgar muito a ciência, a matemática, a lógica, etc., da época, por causa disso. Ele era um bom escritor. O Poincaré ele escrevia de um modo que não era aquele texto seco científico. Né? Ele escrevia de uma outra forma que atraía muitos leitores em função disso. Então você tem sim cientistas que conseguem fazer uma dualidade entre isso, uma mescla, né, uma fusão disso aí. Mas né, ele não pode adentrar muito no campo estético, senão acaba de fato virando mais arte do que ciência. Né? Então, basicamente é isso, né, que eu quis expressar nessa primeira parte aí. E aí eu continuo. Por isso podem soar, né? Ou seja, isso no caso dos artistas, poetas, né, muitas vezes até mesmo mais, entre aspas, verídicos. Como assim verídicos? Mais realistas, né? Porque às vezes a gente pega um texto científico, ele pode ser tão seco que a gente não consegue enxergar a realidade ali dentro. Porque a realidade às vezes aparece a nós, não daquele modo completamente seco, né? Ela aparece muitas vezes misturadas, o quê? Misturada com algo que está em nós também. Né? E é isso que eu digo aí então nessa próxima parte. Ou seja, que eles podem soar às vezes mais verídicos. Por quê? Porque na efetividade dos fatos, as duas realidades estão misturadas. Ou seja, na realidade da nossa vida, os fatos concretos estão misturados com a nossa perspectiva subjetiva. Né? Então é por isso que muitas vezes a gente lê ali o poeta, o artista, o romancista e daí em diante, e a gente vê mais realidade naquela descrição dele do que às vezes em alguém que tentou descrever a realidade de um modo seco e muito objetivo. Por quê? Porque a realidade quase nunca aparece para a gente de um modo seco. Né? Ela sempre está sendo ela está sempre diante de nós segundo a nossa perspectiva sentimental subjetiva e daí em diante, nossas memórias, né, tudo está sendo associado ali dentro. Então é por isso que muitas vezes você vai ler um romance, você vê aquilo ali e soa, que aquilo ali soa para a gente um modo mais verídico às vezes que uma descrição puramente objetiva. Com isso não estou falando que a descrição do cientista está errada, é longe disso, obviamente não. Mas a ciência ela descreve aquilo ali por uma razão específica, que é a de os cientistas terem que comunicar da forma mais sintética, mais rápida, por assim dizer, possível, algo relativo ao seu experimento. Ele não pode ficar divagando subjetivamente, porque nem tempo os cientistas teriam para ler os artigos se fossem assim. Então também tem uma questão mais prática, pragmática aí dentro, tá? Então, bom, acredito que né, tenha ficado aí mais claro, talvez, este artigo, este fragmento, né, após aí minhas digressões. E, na verdade, não quis extinguir aqui o assunto, mas apenas dar aí uma complexificada, ou pelo menos enfim, né, trazer aí uma possível interpretação. Né, mas cada um pode também extrair mais coisas de dentro deste trecho. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. E agradeço aí, mais uma vez, né, a todos que acompanharam nesse ano aí e aos novos inscritos também. Né, será um prazer aí poder tê-los por aqui. Então, vou deixar o link na descrição para quem quiser ler mais uma vez aí o artigo completo. E se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, podem deixar aí também nos comentários. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo ano. Tchau, tchau.